Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra, mais um dia a gente vai ler a palavra e buscar ao Senhor na Bíblia, para que Ele fale conosco, para que a presença dEle se derrame. Seja muito bem-vindo. Sábado, chegou o final de mais uma semana de leitura bíblica, de leitura da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, bom dia para você, que Deus abençoe tua casa, tua família, que você seja cheio da glória, da unção e da presença de Deus. Estamos no dia 76 da nossa leitura, 76 de 100. Tamo junto, hein? Será que você está desde o começo comigo aqui? Diz se você está desde o começo, que dia que você chegou, você tá em dia, não tá? Vamos aproveitar o final de semana agora, amanhã é dia de folga da leitura para você tentar colocar em dia, mas são 76 dias juntos, lendo a palavra de Deus. E hoje é um dia marcante, porque a gente vai fazer uma maratoninha aqui, vamos dar uma aceleradinha para a gente terminar o Antigo Testamento, vamos um pouquinho além, vamos terminar o Antigo Testamento para a gente começar na segunda-feira no Novo Testamento. Olha lá, tem gente desde o dia 1, vamos junto, glória a Deus, Deus te abençoe, muito bem, desde o dia 1 estamos juntos aqui, desde o primeiro dia, que bênção, gente, 76 dias juntos, desde o dia 1 também, meu Deus, estamos firmes, vamos nessa, desde o dia 1 lendo a palavra de Deus, como a palavra de Deus nos transforma, nos alimenta, como é maravilhoso a gente mergulhar na palavra de Deus. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos aqui, nós pedimos que a tua presença venha, que a tua glória se manifeste, que o Senhor fale conosco de forma sobrenatural, meu Deus. Prepara esse dia, abre o nosso entendimento, para que nós escutemos a tua voz e o Senhor fale conosco, Senhor. Nós nos colocamos diante de ti agora, em o nome de Jesus Cristo eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Lembrando que hoje é sábado, no final da nossa leitura, eu sempre chamo pessoas para participar, então fica atento aí se você quiser entrar, dividir a tela comigo para contar um pouquinho como está sendo para você nesses 76 dias, fica atento que no final eu vou te chamar. Vamos lá? Pega a palavra de Deus, abra no livro do profeta menor Zacarias. Zacarias é um profeta bastante interessante porque ele vai ter muitas visões que são analogias do que Deus vai fazer. Ele tem visões apocalípticas, tem visões para aquele tempo. Quando que o livro de Zacarias foi escrito, então? Zacarias também é um profeta do pós-exílio. Nós vimos muitos profetas profetizando antes do exílio e até durante o exílio, e agora já chegamos ontem em Ageu, e agora estamos em Zacarias, que está profetizando pós o exílio. Então ele é contemporâneo de Ageu, na verdade ele escreve 2 meses depois de Ageu ter completado sua profecia. O nome Zacarias significa o Senhor se lembra. E a sua função principal é animar o povo, que voltou para reconstruir, mas desanimou, mas parou, ficou apático. 12 anos já haviam se passado e eles não haviam terminado a construção do templo. Então, sob o decreto de Ciro, pelo menos 50 mil pessoas tinham voltado para reconstruir sob a liderança de Zorobabel. Reconstruíram o altar, iniciaram a construção do templo, mas pararam pela oposição dos vizinhos, pelo desânimo, pela dificuldade da reconstrução, o povo parou. Então, a função de Zacarias é animar o povo, reanimar o povo para que novamente eles construam e terminem a construção. Só que ele vai ter algumas visões, e eu vou resumir as visões, porque quando a gente chega nela, não dá, cada visão de Zacarias daria uma live, então eu vou falar de forma panorâmica e geral, mas vamos nessa então. Primeiro, ele vai ter a visão de um homem e dos cavalos. Isso lembra o cuidado de Deus com o povo. O cuidado que Deus vigia com o seu povo. Depois, vai anotando o panorama geral, quando a gente chegar eu vou comentando. Segundo, ele vai ter uma visão de 4 chifres e 4 ferreiros. Isso vai lembrar, trazer à memória o julgamento de Deus sobre Judá e depois sobre os inimigos. Terceira visão que ele vai ter é de um homem com um cordel para medir. A gente já tinha visto, vários profetas tiveram essa visão. Um homem com um cordel para medir, como se fosse uma trena na mão. E na verdade isso é uma olhada apocalíptica sobre a cidade de Deus, Jerusalém. Quarta visão que ele vai ter é sobre Josué, o sumo sacerdote. Isso lembra purificação sobre o pecado. Nesta visão ele vai ver um grande castiçal de ouro revestido, e a visão assegura a Zorobabel que os propósitos de Deus começam e são grandes, não por força nem por violência. A gente vai ver isso. Depois ele vai ter uma visão de um rolo que emite o pronunciamento de Deus contra o juramento falso, ou contra jurar falsamente. Sétima visão, ele vai ter a visão de uma mulher e de uma éfa, que é uma medida, que significa santidade de Deus e remoção do pecado. E por último, ele vai ter a visão dos 4 carros, que retrata o controle de Deus sobre toda a terra. As visões
são seguidas por uma cena de coroação na qual Josué é coroado como rei e sacerdote. Então essa é uma sequência de visões. No capítulo 7 e 8 ele fala sobre a questão do jejum, como reforçar a ordem para a justiça, juízo, substituir as formalidades religiosas por uma aliança com Deus. E do 9 ao 14, que termina o seu livro, tem muita escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas, dos tempos do fim. A Sião vai ser restaurada, vai irradiar a glória do rei, Deus vai libertar o seu povo, haverá restauração e prosperidade para o povo. O pastor de Israel vai ser inicialmente rejeitado, isso vai trazer grande desolação, mas novamente Deus liberta o seu povo. Eles pranteiam por aquele que um dia eles traspassaram, que um dia aqueles eles rejeitaram. É um panorama geral de tudo que a gente vai ler aqui em Zacarias, que é um livro bastante profundo, bastante complexo também, como a maioria dos profetas menores, mas esse aqui tem muitas visões, tem muitas simbologias, a gente vai ler, vai mergulhar, vou te dar um panorama geral no que Zacarias nos mostra. No 8º mês do 2º ano de Dário, pós-exílio, então, falou o Senhor ao profeta Zacarias, dizendo assim: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Assim diz o Senhor dos Exércitos, volte-se para mim, diz o Senhor dos Exércitos, eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejai como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, ou seja, não vão ser teimosos de novo como os pais de vocês foram antes do exílio. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, às vossas más obras. Mas eles não me ouviram, não me atenderam, diz o Senhor. Eu falei para eles atrás, vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras, os meus estatutos, que eu escrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, eles se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez, intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos, assim ele nos fez. Então nossos pais foram ensinados a duras penas, foi difícil para eles, não sejamos como eles. Aí ele vai ter visões. Ele teve uma primeira visão, versículo 8, tive na noite uma visão, um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as murteiras, entre os arbustos, que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. São cavalos de diversas cores. Quando a gente chegar em Apocalipse, eu vou te explicar exatamente que cor cada cavalo representa, tá? Mas vermelho é guerra, baio é julgamento, branco é justiça de Deus, é a pureza de Deus. Então eu vou explicar com mais calma em Apocalipse. Ele está vendo vários cavalos de diversas cores. Eu perguntei, Senhor, quem são esses? E respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras, entre os arbustos, e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra, com guerra, com julgamento e com paz. É isso que ele está mostrando, tá? Então o anjo do Senhor respondeu, Senhor, até quando não terás compaixão de Jerusalém, das cidades de Judá, contra as quais está indignado já faz 70 anos? Não vai acabar o cativeiro? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. Ele me disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. As minhas cidades transbordarão de bens e o Senhor consolará a Sião. A cidade vai ser estabelecida, a cidade vai ser reconstruída. Ele está tendo uma visão de como o cativeiro acabou. Houve um tempo de guerra, houve um tempo de julgamento, mas agora virá um tempo de paz. Por isso que ele está vendo os cavalos saírem sobre a terra com diversas cores. Ele continua tendo uma visão, e agora ele tem uma visão de 4 chifres e 4 ferreiros. 4 chifres diz respeito a 4 reinos. Levantei os olhos e vi 4 chifres, e falei, o que é isso? Ele respondeu, são chifres que dispersaram a Judá, Israel e Jerusalém. 4 reinos que vieram contra eles. Então perguntei, quem vem fazer esses ferreiros? Ele respondeu, aqueles são chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros vieram para amedrontar, para derrubar o chifre das nações, levantaram seu poder contra Judá para os espalhar. Então são visão de reinos que vieram contra Jerusalém. Mas vai ter um tempo de reconstrução. Ele está tendo uma terceira visão, e Jerusalém agora é medida. Olhei e vi um homem com um cordel para medir. Lembra que a gente já viu várias vezes um homem medindo? Ele está preparando a construção. E perguntei, para onde você vai? Ele falou, vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e seu comprimento. Saiu o anjo que falava comigo, e outro saiu ao seu encontro, e disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada, como aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e animais que haverá nela. Jerusalém será reconstruída. Eu lhe serei
eu lhe serei do Senhor um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Deus vai reconstruir Jerusalém. E ele diz, Israel é exortado a voltar para Sião. Fugi agora da terra no norte, diz o Senhor, porque eu vos espalhei como 4 ventos do céu. Vocês estão espalhados, mas voltem. Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor, para obter ele a glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Foi para a glória dele que vocês foram para o cativeiro, agora é hora de voltar. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Ele então está tendo uma visão que ele compartilha sobre o sumo sacerdote Josué. Então Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, versículo 1 do capítulo 3. Ele estava diante do anjo do Senhor e Satanás à sua mão direita para lhe opor. E o Senhor disse, o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te escolheu, Jerusalém, não te repreende, não é você, Josué, como um tição tirado no fogo. Eu estou te vendo todo queimado, mas você continua sendo sumo sacerdote. Josué estava trajado de vestes sujas diante do anjo. Então ele falou, tira as vestes sujas, eis que eu tenho feito que passe a iniquidade de ti, e eu vou te vestir de finos trajes. Então puseram sobre a sua cabeça um turbante limpo, o vestiram com trajes próprios. O anjo do Senhor estava ali e protestou, dizendo, assim diz o Senhor, Josué, se você andar nos meus caminhos e preceitos, observar os meus preceitos, você julgarás a minha casa, guardará os meus atos, eu te darei livre acesso a esses que te encontram. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros são homens de presságio, eu farei vir sobre ti o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que coloquei diante de ti, Josué. Sob esta pedra única estão 7 olhos. Jesus, né, gente? Eis que eu levantarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Tirarei a iniquidade da terra num só dia. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos, cada um convidará o seu próximo para debaixo da vide, para debaixo da figueira. Haverá um tempo de paz. Então ele está vendo o sacerdote todo sujo, ele diz, troca as roupas do sacerdote. Põe roupas limpas, porque agora vem uma pedra única, que esta pedra trará paz. Jesus Cristo. Ele tem uma quinta visão. Ele está vendo um candelabro entre 2 oliveiras. Meu Deus do céu. O anjo falava comigo e me despertou, dizendo, olha, o que você vê? Ele falou, olha, eu olho um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e os 7 tubos. Ele está vendo um candelabro, igual o candelabro que tinha no tabernáculo, com um vaso de azeite em cima. Cada um para cima do candelabro. E também vi 2 oliveiras, uma à direita, outra à esquerda. Lembra que nós somos rei e sacerdote? Lembra que a Bíblia diz que 2 coisas precisam testemunhar na terra para que seja ligado nos céus? Ele está vendo 2 oliveiras ao lado do candelabro. Então eu perguntei, o que é isso? Ele falou, você não sabe o que é isso? Ele falou, não sei não. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Famoso versículo 6 de Zacarias 4. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A reconstrução vai ser feita pelo Espírito. E ele diz, quem é você, ó grande monte? Quem é você, grande dificuldade? Diante de Zorobabel, ele colocará uma pedra, o monte vai se transformará numa campina, e a palavra será graça sobre graça. Graça sobre graça. É isso que baseia a nossa reconstrução. É isso que baseia o nosso recomeço. Eu preguei sobre isso na Conectados, quando a gente está no meio da construção, graça sobre graça. É a nossa marca, é o favor de Deus. Novamente veio a palavra do Senhor dizendo, olha, as mãos de Zorobabel, versículo 9, lançaram os fundamentos da casa. Elas mesmas acabarão, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos que me enviou a vocês, as mesmas mãos que começaram o fundamento, são as mãos que vão terminar. Você vai ter força para começar, mas vai ter força para terminar. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito do Senhor. Porque quem despreza, olha que versículo bonito, o dia dos humildes começos se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Quem despreza o pequeno começo, está começando pequeno, mas você vai ver no final. Zorobabel vindo só com o prumo, a obra vai ser concluída. Não despreze os pequenos começos. Essa é a nossa frase de hoje. Não despreze os pequenos começos. Há 76 dias atrás nós começamos e parecia infinito você começar. A gente está quase na reta final. Não despreze os pequenos começos. Não despreze aquilo que Deus faz. As coisas grandes que Ele faz, as coisas maravilhosas que Ele faz, os milagres que Ele faz todos os dias. Não despreze os pequenos começos. Como isso está sendo uma realidade para nós na Conectados, você que está Conectados está aqui, você que acompanha o que a gente está fazendo online na Conectados, não despreze os pequenos começos. A gente só é uma igreja há 10, 11 meses.
Só começou a reforma há 6 meses. E o que Deus está fazendo na nossa igreja, o que Ele tem feito de provisão, de milagre sobrenatural, é maravilhoso. Estamos nos aproximando de um congresso que vai ser nossa inauguração oficial. Em questão de 6, 7 meses, a gente conseguiu reformar um prédio. E milagre a gente viu de Deus. Não despreze os pequenos começos, porque as mãos que começaram fundamentos são as mesmas mãos que vão até o fim. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, Deus vai te dar vigor, Deus vai te dar recursos, graça sobre graça. Ele falou, o que são as 2 oliveiras ao lado do candelabro? Eu perguntei, que são aqueles ramos de oliveira que estão junto aos tubos de ouro? São os 2 ungidos que assistem ao Senhor de toda a terra. Ele está fazendo uma figura de Josué e Zorobabel, o sumo sacerdote e o governador, o rei e o sacerdote. O rei e o sacerdote é que comandam, nós somos reis e sacerdotes, nós vivemos do óleo e do fogo de Deus. Ele continua tendo uma visão, e agora a visão é de um rolo volante, um rolo é como se fosse um livro. Esse rolo representa os pecados, um rolo muito grande que tinha 9 metros de extensão. Ele me disse, esta é a maldição que sai pela face da terra, versículo 3, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, qualquer que jurar falsamente será expulso segundo a mesma. Ele está vendo um rolo de pecados. Ele registra todos eles. Ele continua vendo uma mulher e uma efa. Um efa é um cesto, uma medida. Saiu comigo e eu vi uma mulher com uma efa que sai, e isso é iniquidade em toda a terra. É como se essa mulher estivesse carregando as iniquidades, as impiedades. Isto é impiedade, versículo 8. Lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs um peso de chumbo. Levantei os olhos, serão 2 mulheres, havia vento em suas asas. E respondeu, o que é isso? Para edificar aquela mulher uma casa na terra de Sinar, na Babilônia, ela está acabada, ali será posta em seu próprio lugar. Essa mulher com o cesto representa a Babilônia carregando a iniquidade, mas ela vai ser acabada. Deus vai vir julgar a Babilônia. Ele continua tendo as suas visões e agora ele vê 4 carros. São os julgamentos de Deus sobre a terra. Levantei os olhos e vi. Saíam dos montes carros de bronze. E no primeiro carro, cavalos vermelhos. Lembra que eu já te falei? Zacarias 6. Cavalos vermelhos, versículo 2, guerra. No segundo, pretos, morte. No terceiro, brancos, vitória e paz. No quarto, baios, julgamento. Então, os 4 cavalos saem com guerra, com julgamento, com morte, mas também com vitória e com paz. Os carros que estão o carro que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, a morte vai vir lá. O dos brancos, após eles, os baios para a terra do sul. Saem cavalos fortes. O Senhor lhes disse, ide, percorrei a terra, e percorriam a terra. A terra viveria então tempos de guerra, tempos de julgamento, tempos de morte, mas tempos de vitória e tempos de paz. Então veio a palavra do Senhor dizendo que haverá um renovo, uma restauração. A palavra do Senhor veio no versículo 10 dizendo, recebe dos que foram levados cativos, recebe de volta. Ele vai mencionar alguns nomes, Eudai, Tobias, Gedaías. Vem tu mesmo dia que entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para que viera da Babilônia. Vai ter um renovo. Recebe, digo, prata, ouro, faz coroas. Põe na cabeça de Josué, do sumo sacerdote, restaura o sacerdócio. E assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o homem cujo nome é renovo, versículo 12, ele brotará do seu lugar, edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, será revestido de glória, vai se assentar no seu trono, dominará e será sacerdote no seu trono, reinará em perfeita união para ambos os ofícios. Deus vai restaurar o sacerdócio. Aqueles que estão de longe, versículo 15, virão e ajudarão para edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Ele está profetizando a reconstrução. Só que ele está mostrando que há um jejum que não agrada a Deus. Não adianta você só ter um proforme diante de Deus, é melhor ter aliança com o Senhor. Ele diz, no 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias dizendo, quando a Betel for enviado Cerezer, ele está falando nomes para suplicarem em favor do Senhor, perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por anos? Porque em 2 Reis 25 nós vemos que eles começam a jejuar pela destruição do templo. O templo havia sido destruído, então todo ano eles choravam pelaquilo que havia sido destruído. E eles perguntam, a gente vai continuar com esse jejum de lamento pelo templo destruído? Então a palavra do Senhor dos Exércitos para mim dizendo, fala ao povo da terra e diz, quando vocês jejuarem e plantearem o 5º, 7º mês, durante 70 anos, acaso foi para mim que vocês jejuarem?
Ou jejuaram, ou seja, quando vocês estavam jejuando por 70 anos, lamentando o que vocês perderam, foi por mim ou foi porque vocês perderam? Não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas, que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, como era habitada? Será que é esse jejum que eu quero? Não, eu quero reconstrução. Eu não quero só um jejum que lamenta o que foi. Então, assim falaram o Senhor dos Exércitos, executai o verdadeiro juízo, mostrai bondade e misericórdia a cada um ao seu irmão, versículo 9. Esse é o verdadeiro jejum, não oprima a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem entende cada um contra o seu próximo. Esse é o verdadeiro jejum. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes deram as costas, ensurdeceram os ouvidos para não ouvirem. Se fizeram seu coração duro como diamante, não ouviram a lei nem as palavras do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei, eles não me ouviram. Eles clamaram e eu não os ouvi. Espalhei-os como turbilhão por entre as nações. Ou seja, eu quero, na verdade, restauração, não só um jejum de lamentação. Então veio a minha palavra do Senhor e disse, versículo 1 do capítulo 8, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande zelo de Sião, grande indignação, tenho zelo por ela. Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade fiel, e no monte santo do Senhor dos Exércitos. Assim do Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, vão sentar velhos e velhas, levantarão cada um a mão do seu arrimo por causa da sua muita idade. Ainda em Jerusalém as pessoas vão viver em longevidade, vão viver em grandes dias. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Uma cidade que estava destruída. Ele está dizendo, um dia eu estou vendo a praça. Os idosos vão estar sentados, as crianças vão estar correndo, vai ter vida em paz novamente. Eis que eu salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Os trarei, versículo 8, e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim do Senhor dos Exércitos, versículo 9, sejam fortes, olha ele ministrando força, a mão de todos vós que nesses dias escutam as palavras da boca dos profetas, a saber, no dia que foram postos os fundamentos da casa do Senhor, para que o templo fosse edificado. Tenhamos força para reconstruir. Agora não serei como o restante desse povo como nos primeiros dias, porque haverá, versículo 12, sementeira de paz. A vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, o céu o seu orvalho, e farei que o resto do povo herde tudo isso. E acontecerá, ó casa de Judá, casa de Israel, que assim como foste maldição entre as nações, vos salvarei e vocês vão ser bênção. Não temais, sejam fortes as vossas mãos. Ele vai reconstruir. Pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá. Neste dia, não temais. Só faz uma coisa, fale a verdade com o próximo, execute juízo nas vossas portas, não pense mal no vosso coração, não ame juramento falso, só ande em correção. Assim a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, o jejum do 4º mês, do 5º e do 7º serão de alegria, festividades, de verdade e de paz. Nunca mais vai ser um jejum de choro e de lamento pelo que foi perdido. Vai ser um jejum de alegria e de paz. Naquele dia, diz o Senhor, versículo 23, sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e nações, pegarão sim, na orla da veste de um judeu, e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Todas as nações vão pegar na orla da veste. A orla da veste é local de juramento. Lembra que a mulher que pegou na orla da veste encontrou cura? Orla da veste é local de juramento, local onde ficavam os filactérios, a lei. Naquele dia, 10 nações. Ele está dizendo, naquele dia as nações virão para se curvar para ele. A partir do capítulo 9 até o final, que é o capítulo 14, a gente vai ver um relato apocalíptico de Sião, do retorno, do renovo que o próprio Deus vai trazer. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adrá, que repousa sobre Damasco, contra os inimigos, a Síria. Porque o Senhor põe os olhos sobre os homens, sobre todas as tribos de Israel. Tiro edificou fortalezas, amontou ouro. Eis que o Senhor despojará e precipitará. Ele está falando sobre Gaza, sobre Crom, sobre Asdod, todas as nações que serão julgadas pelo próprio Deus. E depois que ele julgar as nações, olha o versículo 9, alegra-te, filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém, eis que vem o teu rei, justo, salvador, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Meu Deus do céu, calma aí, dá até um arrepio de ler o versículo. Zacarias 9:9, ele está dizendo, vem o teu rei montado num jumentinho. O que aconteceu em Lucas 19, em Marcos 11, gente? Jesus, a gente vai ler agora, entrando no Novo Testamento, ele senta no jumentinho para entrar na cidade. Ele está cumprindo a profecia de Zacarias, que foi feita milhares de anos antes.
Destruirei os carros de Efraim. Esse que virá anunciará paz às nações, versículo 10. Seu domínio se estenderá do mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Olha, versículo lindo, Zacarias 9, versículo 12. Voltai à fortaleza, voltai ao refúgio, ó presos de esperança, porque hoje vos anuncio, tudo vos restituirei em dobro. O Senhor, versículo 16, naquele dia o salvará, como um rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Deus vai abençoar Judá e Israel, vai ter um tempo de colheita. Peça ao Senhor, versículo 10, chuva no tempo da chuva serôdias, chuva que prepara para colher, que faz as nuvens da chuva, que dá aos homens aguaceiro, cada um erva ao campo. Peça ao Senhor a chuva. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, adivinhos veem mentiras, sonhos enganadores. Contra os pastores se acendeu a minha ira. Castigarei os bodes guias. Ele está falando que pastores que guiavam o povo errado, ele chama de bodes guias. Mas o Senhor dos Exércitos tomará ao seu cuidado o rebanho da casa de Judá e fará desta o seu cavalo da glória na batalha. De Judá sairá uma pedra angular, oh meu Deus, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Jesus, a pedra angular, vai sair de Judá. Fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José. Serão como os que se eu não tiver rejeitado, porque eu sou o Senhor, eu os ouvirei. Alegrem-se, como quem se alegra pelo vinho. Seus filhos verão e se alegrarão. Seu coração se regozijará no Senhor. Eu os fortalecerei, versículo 12, diz o Senhor. Eles andarão em o meu nome, diz o Senhor. Ele vai fazer a parábola então do bom pastor, porque ele fala do pastor ruim, dos bodes guias, mas ele diz, apacenta as ovelhas que estavam destinadas para a matança, versículo 4 do capítulo 11. Aquelas que as compram, as matam, não são punidos as que as vendem, e dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Há pessoas más, certamente não terei piedade dos moradores desta terra, dos pastores errados. Então faz o seguinte, versículo 7, apacentai as ovelhas destinadas para a matança, os pobres, as ovelhas do rebanho, tomai para mim 2 varas, chama graça e união, e apacenta as ovelhas. Assim é que você, pastor, apacenta o teu rebanho, com graça e com união, com favor de Deus e com união. Então ele diz, peguei a vara chamada graça e a quebrei para anular a minha aliança que eu tinha feito com os povos. Anulada naquele dia, e os pobres do rebanho que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Para alguns acaba a graça, acaba o favor, porque estão distantes de Deus. Mas aos pobres do rebanho que fizeram caso de mim, reconheceram que era a palavra do Senhor. Então ele disse, se vos parece bem, me dá o meu salário, se não deixai-o. Pesaram, pois, para o meu salário 30 moedas de prata. Traição. 30 moedas de prata, versículo 12 do capítulo 11, você sabe por qual ele vai ser traído. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço que foi avaliado por eles. Peguei 30 moedas de prata, dei ao oleiro na casa do Senhor, quebrei a segunda vara chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Está dizendo o que aconteceu antes. A graça e a união tinham ido embora. Tem um pastor insensato. Toma ainda pretexto de um pastor insensato, porque se levantarei um pastor na terra, que não cuidará do que está perecendo, não buscará a desgarrada, não ajudará as ovelhas que estão caindo. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço completamente se lhe secará e o olho direito se escurecerá. Ai daqueles que pastoreiam de forma errônea. A salvação vem para Jerusalém, sentença pronunciada contra Israel. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Então os chefes de Judá pensarão assim, os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos. Naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, como uma tocha entre a palha. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. O Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir as nações que vierem contra Jerusalém. Ele vai proteger a sua nação.
Olha o arrependimento que vai vir sobre Jerusalém, que importante. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramaria o espírito da graça e de súplicas. Orarão para aquele a que traspassaram. Meu Deus do céu, ele está vendo aqueles que traspassaram. Prantearão como quem pranteia por um unigênito. Chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Nos últimos dias, Jerusalém vai olhar para aqueles que um dia eles crucificaram e vão se arrepender. Essa é uma promessa escatológica. Nos últimos dias, Jerusalém vai se voltar e vai reconhecer Jesus Cristo. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto em Amade, no vale de Megido, no vale de Armagedon. Está vendo a batalha final, quando Jerusalém se volta a Cristo. A gente vai ler isso em Apocalipse. Naquele dia, versículo 13, haverá uma fonte, versículo 1 do capítulo 13, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Ele está vendo o final dos tempos, quando Jerusalém está se voltando para aquele que um dia eles transpassaram. Naquele dia, eu eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Quando alguém profetizar, seu pai e sua mãe que geraram lhe dirão, não viverás. Traspassarão quando profetizar. Desperta a espada contra o meu pastor. Ele vai ser ferido, o pastor de Deus. Contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor. As ovelhas ficarão dispersas, mas eu estenderei as minhas mãos para os pequeninos. Em toda a terra, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Isso está falando de um remanescente. Apocalipse capítulo 9 vai falar sobre isso. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e o purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os ouvirei. É o meu povo, e eles vão dizer, o Senhor é o meu Deus. No fim, Deus terá o seu remanescente. Eis que vem o dia do Senhor, e os despojos se repartirão no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas saqueadas, as mulheres forçadas. Sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor, lutará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido no meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, outra metade para o sul. Ele está falando da guerra final. A gente vai ler isso em Apocalipse. Naquele dia acontecerá que não haverá luz, mas frio e gelo. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Nem será dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia, versículo 9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, um só será o seu nome. Habitarão nela, já não haverá maldição, e Jerusalém será habitada segura. Naquele dia, haverá da parte do Senhor grande confusão, cada um agarrará a mão do seu próximo. Mas todos, versículo 16, que restarem das nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei e o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia, será gravado na campainha dos cavalos, santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como bacias diante do altar. Naquele dia não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Ele está vendo o dia da restauração, o dia da pureza, o dia da total entrega. Zacarias está tendo visões profundas, que como Daniel o levou a visões do tempos do fim, onde o rei virá para reinar e Jerusalém será restaurada. Nós vamos terminar o Antigo Testamento lendo a profecia de Malaquias. Também é pós-exílio. Malaquias é um escritor anônimo que pode ser o próprio Malaquias ou então alguém usando o pseudônimo Malacai, que significa mensageiro. Melhor considerar um livro escrito pelo próprio Malaquias, mas Malaquias mesmo, o nome não é mencionado em nenhum outro lugar da Bíblia. Por isso que às vezes tenta-se chegar à conclusão que foi alguém escrevendo com o pseudônimo de mensageiro. Ele vai falar de maneira pós-exílica, possivelmente simultâneo com Neemias, mais provável. Malaquias é o último dos homens inspirado por Deus a escrever. Os profetas escreveram, se você for pegar todos os tempos que eles escreveram, dá um tempo de 1000 anos, previndo a vinda do justo. Não só previndo a vinda do Messias, mas também explicaram os pecados e o julgamento que viria sobre o povo. O seu livro fala do retorno do exílio, que o povo tinha que retornar ao culto e adoração a Deus. As reformas rituais e políticas tinham sido iniciadas pelos líderes pós do exílio, Esdras e Neemias. Mas agora eles não tinham evitado um declínio espiritual e até uma apatia da população.
Na sua declaração de abertura, Malaquias salienta o amor de Deus que não mudou pelo seu povo, devido à sua misericórdia que dura para sempre. O profeta enfatiza o aberto e arrogante sacerdotes que agora estavam sendo uma influência negativa no povo, estavam provocando a queda do povo. Essa traição de leigos, a infidelidade nos casamentos, com as mulheres pagãs, tudo isso ele está trazendo de volta. Numa linguagem fervorosa, numa linguagem intensa, Malaquias continua a descrever o tipo original do sacerdócio, qual era o sol da nossa justiça. Ele exorta o povo a observar as leis dadas a Israel e a Moisés e promete a vinda de um Messias e o seu precursor que prepararia o seu caminho. São 4 capítulos em Malaquias, mas que são profundos de como o Antigo Testamento vai terminar. Está preparado com papel e caneta? Nós estamos terminando o Antigo Testamento. É um dia de emoção. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, olha o amor de Deus, diz o Senhor. Mas vocês dizem, em que você tem nos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia, eu amei Jacó. Aborreci Esaú. Se Edom diz, fomos destruídos, vamos voltar a edificar ruínas? Então diz o Senhor, eles edificarão, mas eu destruirei. Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. A minha aliança é com Jacó. Os vossos olhos o verão e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Só que o Senhor reprova os sacerdotes que conduzem o povo para o engano. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor, versículo 6. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Vós outros, ó sacerdotes, que desprezam o meu nome, vocês perguntam, em que nós desprezamos o teu nome? Deixa eu dizer. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Vocês perguntam como nós estamos profanando. A mesa do Senhor é desprezível. Quando vocês trazem um animal, vocês trazem um animal cego para sacrificar. Quando vocês trazem um animal coxo ou enfermo, isso é mal? Isso não é mal? Vocês estão me oferecendo o pior. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que conceda a sua graça. Mas com tais ofertas às vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa? Sabe o que está mostrando? Os sacerdotes estão trazendo o que é pior, estão oferecendo o que é pior, estão oferecendo a porção contaminada. É isso? Vocês estão dizendo que é isso? Tomara houvesse entre vós, versículo 10, quem feche as portas, para que não acendesseis debalde, aleatoriamente fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor, não aceitareis a oferta da vossa mão. Mas vocês profanam, dizendo, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece é comida desprezível. E ainda assim vocês dizem, que canseira, me desprezais o Senhor dos Exércitos, oferecem sacrifício dilacerado, coxo e enfermo. Aceitaria eu isso da vossa mão? Para Deus a gente tem que oferecer o nosso melhor. Oferecer a Deus o melhor é fazer um propósito como esse, por exemplo, de todos os dias buscar a palavra de Deus. É fácil, é difícil demais. Por 76 dias você se regrar, se disciplinar, se preparar, estudar, buscar a presença de Deus, mas isso é oferecer a Deus o melhor, que nós não ofereçamos a Deus o nosso pior, isso é muito importante. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio promete e oferece ao Senhor um defeituoso, versículo 14. Agora, sacerdotes, escute o mandamento. Se vocês não ouvirem, não propuserem no vosso coração dar honra ao meu nome, enviarei sobre vós maldição, amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado porque vocês não propõem isso no meu coração. Escute, eu quero ter uma aliança com Levi, aliança sacerdotal, porque os lábios do sacerdote, versículo 7, devem guardar conhecimento, da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos, mas vocês têm desviado do caminho, porque a vossa instrução tem feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão violando a aliança, e uma das formas de violar a aliança é que eles estavam tendo infidelidade conjugal. Não temos nós todos o mesmo Pai? Versículo 10. Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal. Se tornou uma casa adoradora de Deus estranho. Ainda fazem isso, versículo 13. Cobriu o altar de lágrimas, choro e gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita o prazer da vossa mão. E vocês perguntam, por que a gente está sendo infiel? Vocês foram desleal à companheira da tua aliança. Não fez o Senhor, havendo nele um espírito, e porque somente um, ele buscava uma descendência. Portanto, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Cuidado, não sejamos infiéis. Voltemos à aliança com Deus. Quem vai suportar o dia da sua vinda? Eu envio o meu mensageiro. Ele vai preparar o caminho diante de mim. De repente virá no seu templo a quem buscais. Estou no capítulo 3. Mas quem poderá suportar a sua vinda?
assentar-se-á como derretedor, como purificador de prata, refinará como ouro e prata. Ele está vindo. Então faz uma aliança comigo. Vocês vão continuar me roubando, trazendo sacrifícios errados diante de mim? Eu não mudo, versículo 6. Por isso, os filhos de Jacó não sois consumidos. Roubará o homem a Deus? Famoso trecho aqui, né? Todavia vocês me dizem, onde a gente rouba a Deus? Ele diz nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Então eles estavam falando de sacerdócio, estavam apresentando sacrifícios pela metade, sacrifícios dilacerados, sacrifícios roubados. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque será uma terra deleitosa, diz o Senhor. Volta a sua aliança com Deus. Nós reputamos por felizes os soberbos. Os que cometem piedade prosperam, mas os que temiam ao Senhor, esses, versículo 17, serão para mim particular tesouro naquele dia, que prepararei do Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como o homem poupa o filho que serve. Então vereis outra vez que há diferença entre o justo e o perverso, entre quem serve e quem não serve a Deus. O Antigo Testamento vai acabar, gente. Dá uma emoção aqui, porque quantas coisas a gente viu, desde a criação, desde o Pentateuco, a lei, a condução do povo no deserto, o povo entrando na terra prometida, mas fugindo da aliança com Deus, tendo que depender de juízes, depois pedindo reis, e os reis começando a vir, só que Deus levantando um rei, Davi e sua linhagem, o povo indo ao cativeiro, sendo profetizado o juízo, mas também a restauração, e agora está acabando o Antigo Testamento, a antiga aliança, e acaba de uma forma: eis que vem o dia que arde como fornalha, em que todos os soberbos, todos que cometem perversidade, vão ser como um restolho. O dia vem e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês vão saltar como bezerros soltos numa estrebaria. Meu Deus do céu. O Antigo Testamento está terminando, ele está vendo bem o sol da justiça. E quando o sol da justiça vier, ele vai sacudir a estrebaria. Meu Deus do céu, cara. Se a Bíblia não está toda interligada, eu não sei o que é isso. A estrebaria vai saltar de alegria. Pisarei os perversos, e naquele dia que prepararei do Senhor dos Exércitos, vocês vão se lembrar da lei de Moisés, que eu escrevi em Horebe. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O profeta Elias é aquele que vai vir no espírito e na força de Elias, João Batista. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. O Antigo Testamento termina numa expectativa. O Antigo Testamento termina no aguardar. O Antigo Testamento termina num caminho que será preparado. Nós viveremos um derramar de Deus. Você viverá um derramar de Deus. Eu quero te fazer um convite. Talvez você conheça alguém que não está no propósito. Você fala, cara, talvez você perdeu o Antigo Testamento. Vamos começar um novo junto. Vamos ler o Novo Testamento junto. Nós estamos numa expectativa, então. Alguém virá preparar o caminho. Alguém virá converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que a terra não esteja amaldiçoada. Um sol da justiça vai se levantar, trazendo salvação nas suas asas. Não despreze os pequenos começos. Essa é a nossa leitura de hoje. Essa é a nossa entrega de hoje. O Antigo Testamento acabou. Nós estamos nos preparando para entrar no Novo Testamento. Eu quero te incentivar, inclusive, adquire esse livro aqui, ó. Se você não adquiriu o box todo, adquire o box todo de uma vez. Olha lá, ó. Vai lá em felipeparente.com, adquire esse box aqui, ó. Esse box você vai ter todo o comentário do Antigo Testamento, mas agora também, junto com esse box, está o Novo Testamento. Talvez você queira, não está com condições de adquirir o box todo, adquire só um novo. Vai lá em felipeparente.com e adquire. Olha o tamanho dos comentários do Novo Testamento. Segunda-feira nós vamos começar. O Novo Testamento vai se iniciar. Nós vamos mergulhar na presença e na glória de Deus. Comece o Novo Testamento conosco. Como é maravilhoso, gente. É emocionante a gente estar lendo aqui. É um sacrifício para todos nós. Mas é emocionante a gente entregar a Deus, Senhor,
nós te entregamos o Antigo Testamento. Essa leitura que nos ensinou, ó Pai. Nos ensinou a tua lei, a tua criação, nos ensinou o teu amor e a tua redenção. Nos prepara agora. Amanhã é dia 77. 7 é o número da plenitude de Deus. Nos dá um dia 77 amanhã de renovo. Nos dá um dia 77 amanhã de preparo. Para que nós entremos na segunda-feira, Pai. No Novo Testamento, na nova aliança. Nesta reta final que nós temos na presença de Deus. Deus é grande. Eu quero te chamar aqui. Você que quer participar. Se você quer participar, eu vou te chamar agora, lágrimas de gratidão, é isso mesmo. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Eu quero ouvir o que você aprendeu tanto nesses 76 dias, nesse Antigo Testamento e agora nesse Novo Testamento que se inicia. Eu quero te ensinar aí. Vamos lá? Chama, alguém está dizendo chama? Chama, vou chamar aqui, hein? Vamos lá, deixa eu ver. Mergulhados no Novo Testamento, naquilo que Deus tem para nós. Glória a Deus. Não despreze os pequenos começos. Isso, chamei alguém, vamos lá. Fala, pastor. Tudo Glória a bem, meu irmão? Deus. Tudo na paz? Tudo, Graças a Deus, hein? tudo ótimo. Me diz o teu nome, de onde você é. Meu nome é Ricardo. Eu sou aqui de São Paulo, do bairro do Limão, né? Tenho acompanhado essa trajetória, né, maravilhosa. Eu sou um cara assim meio chorão mesmo, né? Eu Eu também. amo a palavra de Deus. Eu te vejo aí assim e fico, cara, né? A gente se emociona com cada capítulo, com cada passagem, né? E vendo que Deus vai falando ao nosso coração, né? Amém. Não sou nem um garotinho já de cabelinho branco, né, cara? Mas Deus renova na nossa vida, né? Renova o Amém. nosso espírito, renova a nossa alegria, né? Tenho feito aqui várias anotações, né? Juntei aqui um monte de informações que você tem passado, né? Glória a E Deus, Ricardo. você, veja assim, né? Um homem de Deus, né? Um cara que tem se dedicado a trazer essa verdade, a trazer essa palavra, né? Veja que você é um cara que tem uma família, tudo envolvido do seu lado, mas o seu maior propósito é o que nos incentiva, né? Amém. Incentiva a gente a olhar a palavra de uma forma diferente, a ter um entendimento diferente, né? E eu tenho um pastor que ele veio na igreja que eu faço parte, a minha igreja chama Comunidade Missionária do Salvador, estou ali 25 anos, Uau. né? Foi um cara assim muito mundano, mas hoje eu sou um cara muito do céu, sabe? Porque eu sei que Deus transformou minha vida, né? Glória a Deus, Eu Ricardo. vejo assim que Deus transformou minha vida e tem transformado, E, né? E e, usado e, e, vidas como, assim, e igual a como que sua. você conheceu esse propósito? Cara, então, eu tenho um amigo que ele era do bola, né? Sim, E uma ocasião ele falou para mim: Ô, Ricardo, você gosta tanto, cara. Eu vejo que você tem um chamado diferente e tal. Aí ele sim. falou: Meu, a gente tá lendo, vai começar a ler a Bíblia em 100 dias. Eu falei: Pô, mas 100 dias, né? Aí eu acabei indo, esse é o terceiro ano que eu acompanho a Uau. leitura, né? E vejo assim uma facilidade no entendimento, porque, né, Deus usa a sua vida para isso, né? Amém, Ricardo. Poxa É, vida. e a gente vê assim a graça e a gente vai vendo cada capítulo, cada situação, né? E chegar Amém. aqui, sou um cara que não tive muito estudo, não tive muitas oportunidades, né? Mas o Senhor me deu todas elas, né? Amém, É cara. aquilo que já se foi, mas o novo é o que a gente vive, né? Amém. E Que eu Deus vejo abençoe, assim, que a gente continue firme na leitura do Novo Testamento. Você tem o box de leitura da Bíblia? ainda não, cara. Então eu vou te mandar de presente. Cara, você é louco. Eu vou te mandar, tá? Ô, cara, é isso, velho. Eu vou te mandar. Deus Puxa, pediu aí obrigado. pra mim, eu quero fazer isso por você. Putz, cara. Porque Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você deseja. Eu só tô sendo Amém. instrumento. Quando a Amém. gente terminar a live, manda pra mim no inbox o teu endereço. Eu vou te mandar essa semana. Segunda-feira já vou pôr no correio, ó. Esse aqui é teu. Vou dedicar a você aqui, tá? Cara, obrigado, cara. Né? Deus te Obrigado, abençoe Senhor, né? demais. Fica Obrigado, na Deus paz de Deus. abençoe. Tenha um dia muito abençoado e vamos junto até o final. Vamos junto até o final. Vai chegar aí pra Obrigado. você, ó. Eu vou aguardar. Deus te abençoe, tá? Manda teu Glória a endereço Deus. pra mim.
Vou mandar, pastor. Até Obrigado, viu? mais. Fica na Deus te paz de abençoe Cristo, Ricardo. muito. Deus te abençoe muito, cara. Valeu, cara. Até mais. Que Até. bênção, meu Deus do céu. Como é emocionante a gente ver pessoas que estão buscando a palavra, como todos nós aqui. Ricardo, um abração para você. Me emocionou ouvir aquilo que a palavra de Deus faz na tua vida, o quanto você serve de maneira tão entregue na presença de Deus. Vai receber um presente aí para comemorar o encerramento do Antigo Testamento, começo do Novo. Que Deus te abençoe demais, viu? Eu queria presentear todo mundo, mas não dá também, né, gente? Na verdade, adquire isso aqui, ó. Quando você faz isso, você está abençoando esse projeto, inclusive. Sendo sincera, você, quantas pessoas já me propuseram? Nossa, pastor, você podia fazer isso numa plataforma de ensino, cobrando das pessoas. Eu falei, cara, o que Deus me deu de graça, eu vou dar de graça. Nada contra fazer curso, etc. Não tem problema. Mas é a palavra de Deus. Eu vou entregar gratuitamente no Instagram. E comprando esse box, você abençoa esse projeto de alguma forma, para que ele continue, para que a gente coloque em mais plataformas. Então, se você não tem e tem condições, vai lá. Compra no felipeparente.com e abençoa alguém. Se você já tem, manda de presente para alguém. Mas esse aqui vai de presente para o Ricardo aí. Amém, gente? Quero falar com mais alguém. Vamos lá. Glória a Deus. É isso aí, Ricardo. Sou muito grato. Manda teu endereço, hein, que eu vou te mandar. Segunda-feira vai no correio para você. O box completo pra você ter aí, tá? Vai com uma dedicatória. Eu vou fazer até agora aqui, ó. Deixa eu escrever aqui enquanto eu chamo alguém. Esse aqui vai para você, ó. Escrever aqui, tá? Ricardo. Deus abençoe. Ó lá. Olá, Ricardo. Esse é teu, tá? Vai chegar na tua casa aí. Deus te abençoe. Vamos lá. Quem mais? Chama. Deixa eu ver. Deixa eu chamar aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Chamei. Vamos ver se vai responder aí. Ô, meu amigo! De parente! E aí, Tudo bem? pastor, como é que tá? Tudo bom, meu? Tudo na paz, graças a Deus. Esse é um querido amigo meu, Tony. Tamo aí, ó, Diz- já pronto, hein? Glória a Já tá Deus. Diz pro largado, hein? pessoal em que cidade você tá, Tony. Oi? Que cidade você tá? Conta pra galera. A gente tá em Orlando, Flórida, Estados Unidos. Orlando, Flórida. Aí então são 5h50 da manhã, é isso? 5h53 da manhã, firme e forte. Vamos juntos. Você tá com a gente Por direto aí, no por 100 aí. dias? Sem falhar um dia. Tamo aí, firme Amém. e forte. E como tá sendo pra Graças a você aí? Deus. Me conta. Ah, maravilhoso. Eu já até perdi as contas de quantos eu já fiz, porque, por exemplo, o primeiro, quando eu fiz, acho que foi em 2021. Ah, cara, eu lembro que eu terminei, fiquei uma semana, aquele vazio, comecei de novo. Fiz mais 100 dias do que estava gravado. Aí no outro ano fiz de novo, depois fiz de novo, acho que 2024, agora estou fazendo de novo agora. Meu, e é uma bênção, né, Felipe? Tem aquelas. Aí, quando você. Né, como eu já fiz essas. Acho que é a quinta vez que eu faço, então tudo já tá fresco na memória, assim, tu já lembra das coisas, tu começa a falar, tu já vem, tu já sabe a história, Sim. mas é sempre diferente, sempre é num aspecto novo, e é muito edificante. Que Isso bênção, mudou a Tony. minha vida. Isso Amém, mudou a Tony. minha O vida. Isso. Tony é um amigo de muitos anos atrás, da época que eu nem era pastor ainda, trabalhava no turismo, a gente trabalhava junto. E para mim é um testemunho, ter um amigo de tantos anos atrás, agora seguindo a palavra, me seguindo como pastor. Isso é maravilhoso, né, Tony? É muito bom, é muito bom, é muito bom. Então é isso, Felipe. Ó, fazer o seguinte: o próximo que você chamar aí, pode ofertar um box também, que esse eu vou patrocinar, tá bom? Ô, benção. Aí, ó, hoje é dia As de verbas aí benção. para você, então tu pode sortear um aí que você quiser, fazer do jeito que você quiser. Então, tô doando aí pro teu projeto, tá Tá bom? feito, Tony. Que Deus te abençoe demais, Valeu. tá? Tenha um bom dia Outro aí, pra ficar na paz todos. de Deus, a gente Tchau. se fala, tá? Amém. Um Até abraço. mais. Valeu. Glória a Deus. Que bênção, gente. Tony é um amigo de muitos Como é que anos. sai aqui? Eu não sou Acho que muito você tem que bom sair nisso. da live ou sair no xizinho aí. Xizinho. Feito. Valeu, que benção. Então, olha lá, ó. Vai vir mais um aí. Se você não tem o box, escreve aí, não tem o box. Você vai ganhar aí, ó. Já ganhou uma semeadura. Um já foi, escreve, não tem o box, eu vou te chamar. Vamos ver. E aí, dia maravilhoso, abençoa um box, escolheu um box. É isso aí, glória a Deus. É isso mesmo. Eu quero, se você não tem o box, escreve aí, não
tenho o box. Eu vou te chamar e você vai ganhar. Isso aí, ó, várias pessoas falando aí, ó. Muito bem, vamos ver. O primeiro que eu vi, o primeiro que eu ver, eu vou chamar. Não tenho box, não tenho box, deixa eu ver. Primeiro que eu ver, eu vou chamar. Vamos ver se vai dar certo. Muito bem. Chamei, vamos ver, hein? Vamos ver se você. O Ricardo falou, eu tenho, glória a Deus. É isso aí, Ricardo. É isso aí. Várias pessoas não têm. Eu chamei o primeiro que eu vi aqui que não tinha. Vamos ver. Tá na escuridão aí, que haja luz. Tá travando, meu Jesus amado. Será que não vai dar, não vai dar o teu aí? Meu Senhor Jesus. E aí? Meu Deus amado, e agora, hein? Será que não vai? Ixi, olha o que aconteceu comigo aqui. Viu uma luz que travou. Travou geral. Vamos ver. Caiu, que pena. E a luz tá. Agora deu uma zoada na luz aqui. Vamos ver. Isso. Não tenho box. Um monte de gente falando não tenho box. Eu vou pegar o primeiro aqui. Vamos ver. Não tenho box, não tenho box. Deixa eu tentar chamar aqui. Chama eu, não tenho box. Vamos ver. Vamos ver se você vai. Haja luz. O que está acontecendo com a luz aqui agora, gente? Olá! Oi, pastor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. A gente já se falou alguma vez ou não? Já falamos no sábado retrasado. Eu tô lembrando, tá vendo que minha memória tá boa aqui, viu? Isso, tô aqui firme e forte. Você é de que cidade mesmo? Daqui de São Paulo. De São Paulo, é verdade. Que Deus te abençoe muito. Me fala o teu nome. Amém, pastor, é Raquel. Raquel, você ganhou um box aí então, viu? Eba, uhul! Patrocinada pelo Tony, semeado pelo Tony lá de Orlando. Mas vai chegar para você aí também, tá? Que bênção, pastor, uma honra. Muito obrigada, viu? Deus continue te abençoando grandemente. E eu tô querendo ir com a minha filha aí para Curitiba no dia da formatura. Vem sim, vai ser um prazer. Ó. Então, lembrando todo mundo, dia 26 de maio, 8 da noite, é uma segunda-feira, a gente vai fazer uma formatura mesmo, tipo formatura de faculdade. Você vai receber o diploma em mãos, vai falar teu nome, vai ser bênção demais. Então vem. Vai ser lindo, nós estamos nos organizando para ir sim. Vem sim, São Paulo é pertinho, dá para você vir tranquilo. É verdade. Viu? Muito obrigada. Que Deus te abençoe pastor. muito, me manda o teu endereço no inbox aqui e eu vou te mandar, tá bom? O Tony tá te abençoando aí, mas eu vou te mandar, vou assinar para você, tá bom? Muito obrigada, pastor. Deus abençoe. Queria te dizer que todas as vezes que a gente começa a live, eu tenho feito algumas perguntas para Deus, sabe? E aí, toda vez que a gente começa a live, eu falo assim: Senhor, fala comigo, né? Abre meu entendimento, eu quero só seu sabedoria e entendimento, quero seguir conforme a sua vontade. E em todas as lives que eu tenho aberto, Deus fala comigo especificamente uma resposta que eu tenho pedido para ele. Então tem sido assim uma bênção. Amém. E hoje foi a Glória, ontem, né? Na verdade eu assisti a de ontem e a de hoje, né? Sim. Que eu assisti a Glória da Segunda Casa Será Maior que a Primeira, que eu Ótimo. acordei mais cedo hoje para poder assistir as duas. E Deus falou comigo, a glória da segunda casa será maior que a primeira. E eu estou em tempo de reconstrução, então tem sido maravilhoso, assim, tem sido uma bênção. Deus Amém. continue te abençoando grandemente, alargando as estacas e que tenha conectados aqui em São Paulo em breve. Eita, já profetizou, já profetizou. Que Deus te abençoe, tá? Amém. Você Fica também. na paz de Deus. Deus abençoe Amém. demais, tá? Tchau, Até tchau. mais. Tchau, Amém. tchau. Olha a galera de Curitiba escrevendo aqui que quer receber vocês. Tem gente falando, gente, a gente pode abrir nossas casas, o pessoal ficar. A galera de Curitiba está se movimentando, hein? Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. A gente vê o povo de Deus unido e a galera se unindo para viver simplesmente a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Termina hoje, então, o nosso momento aqui. Que bênção, 100 dias. Manda um abraço para Sydney. Você está em Sydney, na Austrália? É isso? Vou te chamar aí, hein? Coloquei agora aí, vamos ver se você consegue responder. Aí de Sydney, na Austrália. Vamos nessa. Vamos lá. Chamei você aí, que falou que tá em Sydney. Laine Ramalho. Vê se você consegue responder. Te chamei para participar comigo. Quero ver como que você chegou a esse propósito aí de Sydney, na Austrália. Isso! Ai, Olá! pastor. Alô, olá, desculpa. Não tem problema, tudo bem? Tudo bem? Aqui é noite em Sydney. Que horas são aí?
Aqui às 8 da noite, de 8 da sábado. noite. Prazer É, te conhecer. Você tá prazer. participando do propósito? Estou sim também, estou participando do propósito, graças a Deus, é uma bênção. Há quanto tempo A você bênção mora na aí na minha Austrália? vida. Há 6 anos. 6 anos. Que 6 anos. bênção. Seis. Foi no começo bem difícil, mas é um propósito de Deus para minha vida estar aqui. E a minha vinda para cá, eu tive a confirmação de Deus através de uma pregação sua. Uau. Há 6 anos atrás, o pastor falou de uma pregação do pessoal que saiu foi ficar no Egito e deu de cara com o mar. E eu estava nesse momento na minha vida, mas Deus abriu o mar e levou o povo dele para a cidade prometida. E depois disso eu vim para Sydney sem nenhum recurso, sem nenhum inglês, e até hoje, graças a Deus, eu estou aqui. E hoje eu sou cidadã australiana, Uau. graças a Deus. É uma benção. Deus é Mas a maravilhoso. vida Quando do ele promete, ele Senhor, faz, né? a vida do Senhor é uma benção. Eu não congrego fisicamente em nenhuma igreja aqui, mas desde o Bola de Neve, junto com o Senhor, eu estou congregando Uau. online. Então você é E estou fazendo Conectados serviço. Online aí de Sydney. Sou conectada, está faltando a Conectados aqui em Sydney. Meu Deus, já pedi em São Paulo, agora em Profetizando. Sydney também. Com certeza, com certeza, com Ah, certeza. vocês- Desculpa, pastor, meu jeito. o meu cabelo Mas também tá meio estranho hoje, né? meu tá estranho. Não, o seu tá tudo certo, tá tudo Ah, certo. Que Deus te o meu abençoe tá. demais aí em Sydney. Que bênção saber que tem alguém aí do outro lado do mundo acompanhando. É. Você sabe que Deus me deu o privilégio de viajar a muitas nações, mas eu nunca tive na Austrália. Sydney é um dos lugares que eu sonho em conhecer. Quem sabe um dia eu piso a terra aí. Teve o torneio de tênis aqui, eu só lembrava do senhor. Eu falei, Pois é, o pastor, Melbourne será que Australian ele não Open, que é vem? todo janeiro, né? É verdade, é É verdade. isso Se aí. o senhor quiser vir aqui, a minha casa tá aberta, a minha família tá aberta para o senhor e para sua família também, Muito pastor. obrigado. E eu oro a Deus que a gente tenha uma Conectados aqui em Sydney, na Austrália, a gente precisa. Amém. É um país que precisa muito, muito sedento de Deus aqui. É Amém. muito. E a gente precisa de uma igreja como a Conectados aqui. Amém. Espero Meu Deus muito, do Senhor. céu. Que Deus te abençoe Espero. muito. Enquanto a gente não Amém, chega pastor. aí, quem sabe um dia a gente chegue, continua acompanhando online, então, porque você é Conectados Vou, Online, é isso? vou sim. Que o box vai. Pastor, como é que eu posso receber os livros do senhor aqui em Sydney, na Austrália? Me manda um inbox aqui que a gente tenta de alguma forma fazer chegar aí, tá? Eu tentei ver online a forma Isso, não que eu... física, mas me manda um tá inbox certo. e a gente tenta fazer chegar aí, tá bom? Tá certo. Muito obrigada, pastor. Que Deus te Obrigada, é abençoe. uma honra falar contigo. Manda um beijo para sua família. Mando sim, Deus te abençoe, Ok? tá? Fica na paz aí, até Amém. mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau. tchau. Que bênção de Deus, então, hein, gente? A gente foi hoje para São Paulo 2 vezes, fomos para Orlando e fomos para Austrália. Meu Deus do céu, estão pedindo conectados até na Austrália. Deus é maravilhoso, Deus é grande demais. O evangelho vai até os confins da terra mesmo. Deus é grande. Tô vendo gente de Imperatriz no Maranhão, gente de tudo quanto é lado. Deus é maravilhoso. Como é bom a gente estar firme nesse propósito. Vamos continuar firme até o fim? Quero então te incentivar. Convida alguém. Convida alguém para a live de segunda-feira. Fala, a gente vai começar de novo. Se você perdeu o Antigo Testamento, vamos junto para o Novo Testamento. E o Novo Testamento, às vezes o cara fala, poxa, 100 dias eu não consigo, é muito difícil. Agora a gente está nos últimos dias. A gente vai começar o dia 78, ou seja, praticamente 20 dias de leitura. Então fala, eu quero te convidar por 20 dias para você ficar lendo a palavra de Deus comigo. Ó, o pessoal colocando conectados nos Estados Unidos. Hoje estamos firmes, hein? Vamos nessa, né, Tony? Então olha só, gente. Chama alguém e fala, cara, por 20 dias vamos ler a palavra de Deus junto, vamos ler a palavra do Senhor. Convida alguém, vamos segunda-feira começar o Novo Testamento, é uma chance de começar novo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, esse propósito é renovador. Como é bom a gente ver pessoas ao redor do globo lendo a palavra de Deus e estudando junto. Fiquem na paz de Deus, amanhã não tem live, amanhã é dia de descanso da leitura, dia novo da leitura.
de você ir para o culto. Se você frequenta a tua igreja, vá na tua igreja. Ou se você não está frequentando a igreja, assiste online. Seja membro da Conectados Online, como a Ilane é lá do outro lado do mundo, lá na Austrália, assistindo nossos cultos. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Nos vemos então na segunda-feira. Vai começar um novo testamento. Te aguardo. Se você não tem um box, vai lá para felipeparente.com, adquire o teu box, divide em vezes, faz alguma coisa, mas recebe o box em casa para você ter esse registro aqui desse estudo que a gente está tendo. Deus te abençoe, tenha um dia muito abençoado. Nos vemos segunda-feira, 6 horas da manhã. Fica na paz.